né? Que cada característica é condicionada por um par de genes, um proveniente do pai e outro da mãe. Então, coloquei essa figura aqui, que o pai mandou um gene e a mãe mandou um gene. E temos, né, a criança aqui com o gene dos dois. Bom, vocês também aprenderam o que é gene dominante e o que é gene recessivo. O gene dominante é aquele que vai determinar o fenótipo, né? O AA, né? Um exemplo, né? Pode ser qualquer letra, tá? Azão, azão e azão, azinho, né? No caso, o A seria o dominante. E aqui a gente tem o gene recessivo para determinar o fenótipo, precisa estar em dose dupla, tá? Então, o gene recessivo é geralmente representado por letra minúscula e essa letra é repetida. Então, o exemplo aqui que eu coloquei foi o azinho, azinho, tá? Bom, a segunda lei de Mendel, ela vai falar sobre a segregação independente. Então, aí, os fatores, né, para duas ou mais características vão se distribuir independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Você pode pensar assim, não, mas a primeira lei fala... A segunda lei, o que ela vai dizer? Ela vai analisar duas características ao mesmo tempo. Na primeira lei, você analisava uma só. Agora, você vai analisar duas. E essas características, elas não dependem uma da outra para ocorrer. Então, eu posso analisar a altura e a cor dos olhos, por exemplo. Uma coisa não vai interferir na outra coisa, entendeu? As duas vão ocorrer de qualquer jeito, né? Um não atrapalha o outro, tá? Bom, na primeira lei de Mendel, a gente sempre tem uma proporção fenotípica, né? Geralmente é 3 dominantes e 1 recessivo quando a gente faz aquele quadrinho, né? Aquele jogo da velha, que é o quadro de Pinet. Então, na lei de Mendel, na segunda lei, a gente vai ver que essa proporção fenotípica vai aumentar. Vai ficar 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então, aqui, vamos pegar, tá, as ervilhas. Vamos pegar uma amarela lisa e uma amarela lisa. Só que essas ervilhas, elas são heterozigotas, tá? O que é heterozigota? É aquela que vai ter uma letra grande e a pequena. Gente, está todo mundo conseguindo acompanhar? Se não tiver, fala que eu repito, tá bom? Bom, quando eu cruzar essas duas, o meu quadro, o meu joguinho da velha, ele vai ficar um pouquinho maior, tá? Ele não vai ser mais aquele de 4 quadradinhos, né? Aqui a gente vai ter um quadro, né? Peraí. A gente vai ter um quadro aqui de 16 quadradinhos, tá? Então, o que são esses 16 quadradinhos? Nossa, por que aumentou tanto? Calma, não desespera, vamos com calma, tá? Então, 16 quadradinhos. Aqui, a gente pegou um V grande, um Vzão, vou falar Vzão, tá? Um Vzão e um Rzão. Então, o V com o R dá VR aqui, certo? O V com o R pequenininho, né? Opa! Eita! Vamos voltar aqui, que a pessoa já tá... Ih, gente, como é que eu volto? Ah, voltei. Aqui, o V
com R pequenininho, tá? Vai dar VRzinho. Depois eu vou pegar o V pequenininho e fazer com R grande, o V pequeno e fazer com R pequeno, certo? Esses são, né, as possibilidades aqui dos gametas. Aqui, na outra amarela lisa, vai ser a mesma coisa. O V grande com V com R grande, um V grande com R pequeno e um V pequeno com R grande, um V pequeno com R pequeno, certo? Então, quando eu for preencher o quadro, o meu quadro, ele vai estar assim. Eu vou juntar o V daqui com o V daqui, Vzão, Vzão. O R daqui com o R daqui, Rzão, Rzão, Rzão. Aqui, o V daqui com o V daqui, Vzão, Vzão. O R daqui com o R daqui, Rzão, Rzinho. O V daqui com o V daqui, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho. Rzinho, Rzinho. Estão conseguindo? Tá fluindo, gente? Responde para mim. Se perdeu, Gabriele, me fala. O que você tá com dúvida? Vamos lá. Logo no começo da tabela. Beleza. Gabriele, olha só. Como é que eu vou montar essa tabela? Eu vou pegar o V, né? Aqui a gente não tem, a gente vai ter dois genótipos, tá? Os dois são heterozigotos. Então aqui a gente vai ter um genótipo para cor verde, para cor amarela, e um genótipo para ver se é liso, para ver se é rugoso, tá? Então, como as duas são amarelas, as duas são heterozigotas dominantes, certo? Porque senão não ia ter como eu ter filho, né, de outro genótipo, tá? De outro fenótipo. Bom, aqui eu peguei o V daqui, né? Quais são as possibilidades do V vir junto com R, né? De mandar um gameta do V junto com R, do V vir junto com Rzinho. Ou do V pequeno vir junto com R grande e do V pequeno vir junto com Rzinho. E aí eu fui distribuindo isso na tabela. Aí eu coloquei aqui para o que está à esquerda e aqui para o que está à direita. Compreendeu, Gabriele? Responde para mim. Show. Então, vamos continuar. Mais alguém ficou com dúvida? Pode falar, tá? Então, na hora que eu cruzei, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o que está na esquerda e vou juntar o que tá em cima. Então, aqui tem VR, aqui tem VR. Só, em vez de eu falar VR, VR, eu vou juntar o V e vou juntar o R, né? Para ficar mais fácil de eu ver as características diferentes, tá? Então, vai ficar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Gente, quem já entendeu enquanto eu estou explicando, pode preencher o resto da tabela, tá? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzão, desculpa. E Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Foi? Foi, pessoal? Tá bom. O Gabriela, é porque eu tava. Beleza, vou mostrar aqui. Cadê? Eu não sei se aqui tá dando para ver o meu mouse. Tá, gente? Beleza.
Então, vamos lá. Aqui, gente, o V veio para cá. O R veio para cá, certo? VR, os dois grandes aqui, tá? Os dois grandinhos. Aqui, esse V, agora, eu já fiz o V com R grande, agora eu vou fazer o V com R pequeno. Vai que o pai manda, né? Vou falar que é pai e mãe, tá, gente? Mas são plantinhas. Vai que o pai manda V e Rzinho. Então, pode ser um V e um Rzinho, tá? Eu tenho um V pequeno aqui do lado, pode ser que ele mande um V pequeno. E ele pode mandar o V pequeno com R grande e pode mandar o V pequeno também com R pequeno. Sacou? Então, aqui, a mãe, ela vai poder mandar um V grande com R grande. E aqui, ela pode mandar um V grande com R pequeno. A gente tem que ver todas as possibilidades aí. Um V pequeno com R grande e um V pequeno com R pequeno, certo? Então, eu fui preenchendo a tabela aqui, olha, quando eu juntando esses dois, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Foi? Foi, pessoal? Bom, isso, Gabriela, cada quadradinho a gente tem que fazer isso. Então, em vez da gente ter 4 quadradinhos, como era na primeira lei, a gente vai ter 16 agora, tá? Então, vamos lá. Tentem preencher esse quadradinho vocês sozinhos. E aí, daqui a pouco eu já mostro como que ficou, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso, Raquel. A Raquel colocou aqui, VR mais VRzinho mais VRzão vai dar Vzão, Vzão, Rzinho, Rzão. Isso mesmo. Certíssimo. Geralmente, né? Eu coloquei aqui, né? A letra pequena, quando for letra pequena, eu coloquei letra pequena, letra grande, mas geralmente eles colocam a letra grande primeiro e a letra pequena depois. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vamos lá. Conseguiram fazer o quadro? Tiago, tá? Tiago conseguiu. Gabriela conseguiu. Raquel conseguiu. Vou esperar só mais um pouquinho, tá? Mais alguém da aula tá com dúvida? Não está conseguindo fazer o quadro? Pode falar, gente. Não precisa ter vergonha, não. Quem quiser falar no vídeo, fala no vídeo. Bom, já que ninguém me fala nada, né? Vamos continuar, tá? Aqui. Fala, a Gabriele falou, Luiz. Falou? Uhum. Ai, que bom. Sim. Olha, Raquel, a ordem não importa, tá? Você pode pôr o V pequenininho na frente e o V grande atrás. Mas aí você que vai ver o que vai ficar mais fácil para você entender. Ah lá, Gabriele, quando eu tenho um V pequeno e um R grande, lá em cima. Ah, a Gabriela já te respondeu. Muito bem.
Sim, Raquel, se a resposta é Vzão, Vzão, Rzinho, Rzão, você pode colocar o R grande na frente, tá? Geralmente se faz assim. Bom, vou voltar lá e vamos ver quem conseguiu. Aqui. Vamos lá. V grande. Essa primeira aqui a gente já tinha feito antes, tá? Então vamos para a segunda. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzão. Ou, se preferirem, Rzão, Rzinho. Tanto faz. Aqui, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Nessa terceira linha, Vzinho, Vzão, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui, o V pequenininho com V pequenininho, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui, Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho, tá? Eu coloquei o pequenininho na frente, mas pode ser o contrário. Eu coloquei na frente só para vocês conseguirem enxergar da onde que tá vindo qual, tá? Aqui, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Quando eu olho aqui, o que eles me falam? Se a gente olhar aqui o que é o quê, a gente vai ver que o recessivo é a rugosa. E da cor, o recessivo é o verde, tá? Então, vamos para lá. Se eu olhar aqui, quantos verdes eu tenho? Quantos vezinhos eu tenho aqui? Quantas ervilhas verdes eu tenho aqui? Isso, o pessoal está respondendo aí. Vamos lá. Ó, verde, eu vou ter essas daqui, tá? Vou ter 4. 4 verdes. Agora, se essas 4 são verdes, o restante é o quê? É amarelo, certo? Porque o recessivo só tá aqui. Então, o resto vai ser tudo amarelo, certo? Entenderam? Valeu, Thiago. Bom, voltando aqui no slide. Agora, a gente viu que o rugoso... Gente, eu gosto de começar pelo pequenininho, porque geralmente o recessivo é o menor que tem. Aí, o menor que tem é o mais fácil da gente achar, porque isso geralmente é em menor quantidade. E o maior, né, o dominante é em maior quantidade, certo? Eu gosto de achar o pequenininho, é uma dica, né? Eu gosto de achar o pequenininho primeiro e depois achar o grande, né? Então, olha só, quantos rugosos eu vou ter aqui? Quantas rugosas? Quantos Rzinhos, né? Aqui eu vou ter 4 rugosas, certo? E quantas lisas eu vou ter? Se eu vou ter 4 rugosas, o que sobrou vai ser lisa, correto? Então, olha só. Isso tudo é liso. Conseguiram pegar? Que bom, que bom. Agora vamos lá. Se, né,
assim como, né, a genética, né, uma coisa assim que gosta de dar uma complicada, né? Agora, deixa eu... E se eu quiser saber quantas verdes rugosas eu tenho? Olha só. Vamos pegar quantas verdes? 4. Ops. Nós temos 4 verdes. Dessas 4, quantas são rugosas? Isso mesmo, Tiago. Uma rugosa. Isso, Samela. Muito bem, Gabriele. Muito bem. Então, eu vou ter uma rugosa, tá? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 16 quadradinhos. Então, eu vou ter, né? Deixa eu ver aqui se eu botei. Aqui. Eu vou ter a verde rugosa aqui, 1 para 16, que vai ser uma rugosa em 16 quadradinhos. Entenderam? Uma rugosa em 16. Então, é 1 sobre 16, tá? Bom, 1 sobre 16, vamos lá. Quantas, vamos lá, amarelas e rugosas? Quantas amarelas e rugosas? Rugosa, vamos lá no rugosa. Rugosa eu sei que tem 4, certo? Para ser rugosa, RR, beleza, a gente já sabe que tem 4. Vamos no pequenininho, né? E para ser amarela, o V é dominante. Então, quantas amarelas e rugosas eu vou ter aqui? Isso, gente, arrasaram. 3, isso mesmo. Muito bem. Aqui, né? Dominante, dominante, dominante. E aqui é recessivo, tá? Então, essa aqui não entra. Muito bem. 3 amarelo rugosas em 16, né? Na quantidade de 16 quadrinhos. Então, vamos lá. Vai ser 3 sobre 16, certo? Voltando aqui. Amarela rugosa, verde rugosa. Agora vamos lá na lisa, né? Quantas lisas e verdes? Quantas lisas e verdes? Olha só, céus. Tudo que for azul aqui é lisa, tá? Já coloquei numa corzinha aqui para a gente não se perder. E para ela ser lisa e verde, tem que ter o V pequenininho. Então, quantos eu vou ter aqui? Olha, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Eita, tem alguma coisa errada. Tá certo isso? Deixa eu ver. Resinha. Uhum. Olha só. Gente, olha eu. Eu achei esquisito ter 4. Olha eu aqui. Olha. Tá vendo como é que a gente se confunde? Aqui é vezão, vezão, vezinho. Eu botei 2 vezinhos, né? Abstrai isso da mente de vocês, tá? Tá errado. Deixa eu arrumar aqui, né? Vamos arrumar de uma vez, porque senão depois a gente esquece. Ups. Certo? Então não é 4, né, gente? São 3. Tô achando estranho esse 4.
Deixa eu colocar aqui, apresentar. Então, são 3, né? E... Eita, Samela, é verdade. Mas você viu que eu já me corrigi ali. Dá um crédito aí. Que eu percebi na hora. Fala, Gabriele, você não entendeu? Tá. Gabriele, olha, é o seguinte. A gente quer saber... Agora é Vzinho... Isso, Gabriele. Sabe por quê? Eu tinha colocado Vzinho aqui. Mas aqui tem um Vzão aqui em cima. Aqui em cima tem um V grande. Eu tinha colocado Vzinho aqui embaixo. Tá errado. É Vzinho, Vzão, né? Porque eu tô juntando esse V com esse V. Entendeu? Entendeu, Gabriele? Tá. Então, Gabriele, olha só. Para ser rugosa, ela tem que estar nesses quadradinhos aqui, né? Para ser... Opa! Isso. Ai, gente, eu estou me confundindo. O que a gente estava vendo? Já esqueci o que a gente estava vendo. Deixa eu olhar aqui. Verde lisa. Verde são os pequenininhos, né? O V pequenininho. E lisa é os quadradinhos azuis aqui, que é o Rzão, Rzinho, tá? Porque é dominante. Então, aqui, ó. Aqui é verde e é lisa. Aqui é verde e é lisa. Aqui é verde e é lisa. Então, a gente tem 3, tá? 3 em 16. E vamos ver o último, que são os dominantes, né? Lisa e amarela. Quantos lisas e amarelas eu vou ter? Vamos lá, vou deixar vocês contarem, tá? Tem que ser lisa e amarela. Quais são os dominantes aí? Isso, Gusta. 9, muito bem. Então, eu vou ter 9 amarelo e lisa sobre 16. Vocês lembram o que eu falei no início? Qual que é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel? A proporção fenotípica é 9 para 3 para 3 para 1. Então, o que é o 9? O 9 são as duas características dominantes, certo? Porque aqui o amarelo é dominante e o liso é dominante. Então, o 9 é para duas dominantes. O 3, um dos 3 é para uma dominante e uma recessiva. O outro 3 para uma recessiva, uma dominante aqui, tá? Vou falar aqui, dominante e recessiva. E o 1 é só para as recessivas, certo? Conseguiram entender? Se eu tenho, né? Isso, que bom, Maria. Tá. Então, eu vou ter 9 para 3 para 3 para 1. Se vocês virem alguma questão, tá? Com essa proporção fenotípica, vocês já vão pensar o quê? Ah, isso daí é segunda lei de Mendel, tá? Ou se você vê alguma questão que está falando assim, o indivíduo herdou as características de forma independente. É segunda lei de Mendel. Ou se falar assim, ele tem um dominante, né? Qual é a proporção dominante lá para as duas características, né? Então, se está lidando com duas características, é lei de Mendel. Se você vê que tem duas características lá,
é segunda lei, tá? Se tiver uma característica, é primeira lei. E assim eu já consigo diferenciar o que é uma questão de primeira lei e uma questão de segunda lei. Certo, gente? Gabi, se você quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Show. Então, vamos fazer uma questão, tá? Essa questão aqui é uma questão do Enem, tá? Vou ler para vocês. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho da asa e a cor do corpo. Beleza, falou de 2 caracteres aqui, gente. Está falando do quê? Se tem 2 características, é o quê? É primeira ou é segunda lei? Isso, muito bem, arrasaram. Bom, segunda lei. Em se tratando do tamanho da asa, a característica vestigial é recessiva e a asa longa é dominante. Então, aquele que tem uma asa vestigial, que é um resquício de asa, tá? É recessivo, e o outro é dominante, asa longa dominante. Vocês vão colocando aí o que é dominante e o que é recessivo, tá? Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante, tá? Vamos lá. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre os indivíduos heterozigotos para 2 caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Sem desespero aí, tá? Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Vamos lá. Bom, se foi um experimento realizado entre indivíduos heterozigotos, né? Então, vou ter um dominante e um recessivo, certo? Qual é a quantidade de indivíduos que representam o mesmo fenótipo dos pais, tá? Dos parentais. Se os pais geraram, né? Os pais heterozigotos geraram 288 moscas, ele está perguntando qual a quantidade de mosca que tem o mesmo fenótipo dos pais. Então, essa mosca vai ter que ser heterozigota também, certo? Estão acompanhando o raciocínio? Então, essa mosca vai ter que ser heterozigota, tá? Aí, Gabriele, não? Então, vamos lá, Gabriele. Olha só. A gente cruzou 2 indivíduos. É porque nesse aqui eu não sei pôr canetinha. Apontador, a laser, vamos ver aqui. Talvez fique melhor. Então, esse aqui vai ter... Oi, gente, eu já estou dando a resposta aqui, que absurdo. Esse aqui já vai ter, né? Foi cruzado, então a gente fez como se fosse azão, azinho, vezes azão e azinho, porque são heterozigotos, tá? Então, eu usei um pai heterozigoto e uma mãe heterozigota. Só que lembrando que é 2 características, tá, gente? Então, é heterozigoto para as 2. E aí, é igualzinho o caso da nossa ervilha, tá? A nossa ervilha não era heterozigota para as 2? Então, é a mesma coisa.
qual a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos pais? Tá? Vou colocar pai aqui, pai e mãe, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, se o pai e a mãe é heterozigoto, né? E esse heterozigoto dá uma característica dominante, né? Que no caso é asa longa e o outro lá, deixa eu ver qual que era, asa longa. E a cor preta, asa longa e preto, né? Então, se os pais são asa longa e preto, quais são os filhos asa longa e preto? Eu quero saber. Qual a quantidade? Vocês acham? Entendeu, Gabriela? Se não entendeu, você fala aí que a Gabriela também pode te ajudar. Tá? A Gabriela também está aqui junto comigo. Ela é professora também. Beleza. Então, aí o que acontece geralmente? O aluno desespera, fica enlouquecido, por quê? Começa a fazer um monte de cruzamento. Vou fazer uma tabela, faz uma tabela gigantesca, cruzando, mas isso, Thiago, mas o que a gente sabe, né? Que os alunos daqui, né, do cursinho, né, os alunos da Elza Soares não vão fazer esse monte de cruzamento, né? A gente vai lembrar, tá? O que é como que é definida, né, a proporção na segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, a gente sabe que a proporção é o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Desses números, quais são os indivíduos heterozigotos dominantes? Nas duas características. Lembra da ervilha? A que era amarela e lisa era dominante para as duas. Certo? Aqui eu quero saber quais desses números representam o preto, né? E o asa longa. Hein, pessoal? Vamos pensar primeiro nessa proporção da segunda lei de Mendel, tá? Depois, a gente vai ver quais... Deixa eu colocar aqui. Quais são, né? Qual é a proporção? Primeiro, ó, já estou dando a resposta aqui, né, gente? A proporção fenotípica da segunda lei é 9, 3, 3, 1. Os pais tinham todas as características dominantes, certo? Então, o 9, como a gente viu lá na ervilha, tá? Não vamos esquecer das ervilhas. O 9, ele é dominante para as duas características. Então, o 9 aqui são os indivíduos, tá? Que são asa longa e cor preta. São os dominantes. Quando a gente faz o quadro, não tem 16 possibilidades? A gente faz o quadro, tem 16 resultados, certo? Vocês estão acompanhando, gente? Maria Letícia, 3 é heterozigoto. Só que o 9, além de ser heterozigoto, é dominante. Não, nas duas características, tá, gente? Duas características, hein? Pelo amor. Gente, tem uma criança gritando, vocês não ligam, que é o meu sobrinho, tá? Então,
O 9 representa dominância para duas características. Vocês lembram que eu perguntei quantas são amarelas lisas das ervilhas? Se as ervilhas, a dominância era amarela e lisa, então quer dizer que tinha, né, o Vzão e tinha o Rzão na ervilha. Por isso que ela era amarela e lisa. O 3, a proporção do 3 vai ser só para uma característica. Por exemplo, vai ser amarela e rugosa. Ou lisa e verde. Sacou? E o 1 vai ser aquele recessivo. É uma possibilidade daquele acontecer. De ter só as características recessivas. Tá? Conseguiu? Ai, que bom. Tá. Bom, se eu tenho, lembrando que no quadro da segunda lei eu vou ter 16 possibilidades. Na primeira lei eu tenho 4. Na segunda lei eu tenho 16 possibilidades. A gente está quase na hora, mas eu vou conseguir, tá? Tenho 16 possibilidades. Então, o que eu vou fazer? O 16 vai ser o total de moscas, né? O 16, vou fazer uma regra de 3, tá? O 16, ele está para 288 moscas. O 16 é todas as moscas. E o 9, que é o mesmo fenótipo dos pais, tá para X. Eu quero saber quanto que esse 9 aqui representa. Certo? Quanto de 9, quanto que é esse 9 dentro dos 288, tá bom? Essa proporção. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar uma regra de 3 e vou fazer 16 está para 288 moscas e 9 está para X. 9 vezes, quem quiser pegar a calculadora e conferir, tá? Podem fazer isso. 9 vezes 288 dividido por 16. 9 vezes 288 dividido por 16 vai dar 162, a resposta 2 aqui, né? Podia ser a letra B também, né? Conseguiram entender? Vamos, povo, pode responder aí, pode perguntar. Se não conseguiu entender, eu volto. Gabriela, entendeu? Ai, que bom, Gusta. Que bom, Thiago. E os demais, entenderam, pessoal? Ai, Yasmin, Cauê. Que bom, gente. Então, ai, que bom, Henrico. Ai, assim que é bom, né, Gabriela? Um monte de gente participando. Bom, Então, olha só, a gente conseguiu resolver esse exercício só lembrando os conceitos da segunda lei de Mendel. Eu não precisei fazer aquele monte de cruzamento e ficar desesperado na hora da prova, tá? Então, vocês vão analisar o exercício, vão ver do que o exercício está falando. Às vezes a gente vê um exercício gigante e acha que é um bicho de 7 cabeças, não é. Olha para você ver, a primeira parte foi só uma historinha, né? Foi só para dizer o que é o quê. A segunda parte que vai ser a pergunta. Então, a gente já vai grifando lá o que é recessivo, o que é dominante, quantas características. Bom, tem 2 características, então é segunda lei, né? Se é segunda lei, eu olho as proporções, tá bom? Gente, é 6h49.
né? 18h49, a aula vai até 18h50. E, né, a gente finalizou a nossa aula aqui. A Gabi, né, essa moça que está aqui em cima, linda, maravilhosa, ela fez uma lista de exercícios para vocês e depois ela vai mandar, tá bem? Para vocês tentarem, né, aplicar o que vocês conseguiram. Olha lá, ela está respondendo aí, vai pôr no Class, tá bom? Boa noite para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido. E, né, até a próxima aí. Boa sorte, né? Se não conseguir... Olha, Gabriele, eu acho que esses exercícios é para treinar, tá? Não é isso, Gabi? Você vai treinar. Então, tem um tutor que tira dúvida, tá? E aí você pode entrar no plantão de dúvida e tirar essa dúvida, tá bem? Ah lá, a Gabriela está dizendo para você fazer no caderno, e só que não precisa enviar para a gente, não. Porque aqui no cursinho, vocês que vão ter essa responsabilidade de fazer as questões. A gente não vai cobrar de cada um se fez tudo ou não, tá bom? Então, tá bom. Ai, que bom, Gabriele, que bom. Então, gente, boa noite para vocês. A nossa aula acaba aqui.